Então, hoje o foco do curso é transmitir conhecimento básico em ultrassonografia geral, né, com o intuito de reconhecer os padrões mínimos de imagem e as alterações mais comuns, certo? Então, visão geral da ultrassonografia, primeiramente, é uma introdução ao método que eu vou dar, física básica do ultrassom, porque a gente precisa entender a física para poder depois entender o que a gente vê nas imagens. Depois, os tipos de transdutores, que são aqueles que fazem a conexão com o monitor ao paciente e formam a imagem. Depois, um painel de aparelho de ultrassom, para que vocês entendam o que é ultrassom, quais são os botões que você aperta, o que cada um significa. E depois, tão importante quanto, o preparo de cada paciente para cada exame, porque isso vai definir o sucesso na sua formação de imagem e o diagnóstico preciso, certo? Depois disso, quando a gente tiver esses fatores basais já na cabeça, aí a gente entra no padrão normal de imagem, as estruturas avaliadas, o que é um líquido no ultrassom, como é que eu vejo um ar no ultrassom, o que é sólido, o que é gordura, o que é músculo, o que é vaso, certo? E depois o padrão normal das imagens dos órgãos avaliados. O que é o normal para poder saber o que é alterado, certo? É bastante coisa, mas a gente vai conseguir passar bastante disso, certo? Então vamos começar pela introdução ao método. O que é o ultrassom? É um método cheio de vantagens, né? Cheio de vantagens. Então ele é imune, isento a efeitos colaterais. Então ele não utiliza radiação ionizante. É um método não invasivo. Então tem ausência de contraindicações absolutas. Na teoria, todo mundo pode usar. É um método barato, acessível e de rápida realização. Portátil, pode ir para qualquer lugar, disponível em vários lugares e bastante confiável, certo? Então, assim, o exame de imagem que permite maior contato entre o paciente e o médico radiologista para o diagnóstico é o ultrassom. Isso faz bastante diferença. Porque quando você pega uma mamografia, quando você pega um raio-x, quando você pega uma tomografia, alguém fez, o técnico fez, ou o auxiliar fez, ela chegou em você. Você não tem um paciente para perguntar, fazer uma anamnese, coisa que só o ultrassom dá para você. Tá aí a importância desse método, certo? Outra vantagem que ele tem é porque ele é feito em tempo real, como eu falei. A imagem é obtida no mesmo instante que você está com o paciente. Então, você consegue tirar dele coisas importantes, certo? Permitindo ainda, além de você conversar com o paciente, entender e ver o médico, o aparelho, né, o órgão funcionando em tempo real, certo? Além de você possibilitar com o ultrassom e com o transdutor fazer manobras que auxiliem tanto no estudo anatômico quanto no estudo patológico, certo? Com compressão de veias, por exemplo, para ver se tem ou não uma trombose, inspiração profunda para ver um órgão mais profundo, essas coisas. E ainda existe o método Doppler, que permite a avaliação hemodinâmica do órgão, para saber se tem vaso, se o vaso está com passagem, com fluxo, índice de resistência, índice de pulsabilidade. Então, é um método realmente muito versátil, certo? E, como eu falei, ele pode ser usado no consultório, no pronto-socorro, na sala de emergência, no centro cirúrgico, na UTI, visita domiciliar, na rua e até no espaço, né? Nas últimas viagens para o espaço, tem se levado até ultrassom, certo? Então, tem que saber usar, o médico tem que saber usar o ultrassom, ele tem que saber entender o ultrassom. Isso ajuda muito no diagnóstico primário do paciente, certo? Então, o médico, mesmo generalista, ele tem que saber usar o ultrassom. E as desvantagens, né? Ele é operador dependente, aparelho dependente, então você precisa que você saiba usá-lo e o aparelho seja bom para que você chegue no diagnóstico e numa boa imagem. Ele é tecnicamente limitado na ausência de algumas janelas acústicas, principalmente para avaliação de encéfalo, tórax e ossos. E a gente vai entender por que isso, avaliando a física. E tem uma colaboração questionável, um paciente que não fala, com algum tipo de demência, enfim. Aí a colaboração não vai te ajudar muito. Mas na grande maioria dos casos, a colaboração é bastante útil, né? E quais são as aplicações? O que vai servir para vocês, né? Pensando em internos e possíveis médicos de outras especialidades, não radiologistas que nem eu, né? Vai ajudar na emergência, trauma, medicina interna e especialidades para acompanhamento, ginecologia e obstetrícia principalmente, pela não necessidade de uso de contraste endovenoso e não necessidade de uso de radiação ionizante, controle e avaliação pós-operatória e em doenças crônicas, por exemplo, uma insuficiência renal, pacientes acamados das diversas especialidades que você não consegue levar o exame até o paciente, por exemplo, uma tomografia que é fixa, né? Você vai até a cama do leito do paciente, consegue fazer um ultrassom. E, obviamente, né, que cada vez mais difundido
procedimentos diagnósticos e terapêuticos, como biópsias guiadas por ultrassom, certo? Muito importante, depois disso tudo, obviamente, quando a gente chega no diagnóstico de uma ultrassonografia, assim como todos os diagnósticos de exame por imagem, tem que se correlacionar com a clínica, que é sempre soberana. O diagnóstico depende de uma real coligação entre a clínica, os achados laboratoriais e o aspecto do paciente perante aquela doença, certo? Então, tudo é relativo no exame de imagem, desde que tenha clínica, ele é usado como fator preponderante. Quando não tem, a clínica é soberana, certo? Isso não muda para todos os métodos, mesmo ressonância magnética, né? Então, vou entrar na parte mais chatinha aqui agora da aula, mais importante, vocês me derem 15 slides, a gente resolve isso, vocês entendem pro resto da vida como é que funciona a física do ultrassom. Mas, primeiro de tudo, eu vou dar uma abertura aqui para ver se alguém tem alguma pergunta, se estão ouvindo bem, ou se eu posso continuar. Rapidinho, calma aí. Eu também estou me entendendo com ele aqui. Aí, no mute. E aí, pessoal, alguma pergunta? Posso continuar? Estão ouvindo bem? Sim. Tudo certo, né? Então tá bom. Então vamos entrar na parte chatinha, um pouquinho de força. Entendendo isso aqui, depois fica tudo mais simples, tá bom? Bem rapidinho aí. Então vou minimizar de novo e tirar aqui o som. Vamos lá. Física do ultrassom, a parte chata, né? Então, o que é o ultrassom? É uma onda mecânica, certo? Então, mecânica por quê? Porque ela vibra, ela é vibracional, tá? Tem uma frequência altíssima, acima de 20 Hz, só que essa frequência é inaudível para os seres humanos, então a gente não ouve o ultrassom. Contudo, no exame ultrassonográfico, a gente não usa uma frequência tão grande. A gente usa entre 2 e 18 MHz. Sendo que frequências maiores, entre 10 e 18 MHz, são utilizadas para a avaliação de estruturas superficiais, aquelas que têm menor amplitude, por exemplo, pele, subcutâneo, tireoide, sempre utilização de alta frequência ultrassonográfica. Ao passo que, quando utilizamos ultrassom com baixa frequência, 6, 4 MHz, procuramos maior amplitude, ou seja, que a onda chegue em órgãos mais profundos, mesmo que com isso a gente perca uma melhor resolução. Então, quando eu avalio com uma frequência alta, em partes superficiais, eu tenho uma melhor resolução, porém, não consigo chegar com profundidade e amplitude. Quando eu diminuo a frequência para níveis de 6 a 4, eu consigo ter uma maior amplitude, uma maior profundidade da onda, porém, com perda da resolução, certo? É um conceito importante para se entender. Isso vai influenciar bastante daqui para frente. Porque aonde que vai ficar a unidade funcional desse ultrassom? É o transdutor, né? É o nosso guia, né? É o que vai fazer o contato entre o paciente e o computador e o monitor, certo? É o que vai fazer, é o cabo flexível que faz a união e gera a imagem, certo? Por que ele gera a imagem? Porque dentro do transdutor estão os cristais piezoelétricos. E o que são isso? O que são isso? São cristais, obviamente, que ficam no interior dos transdutores, com contato com o corpo humano, que são responsáveis por gerar as ondas de ultrassom, gerá-las e voltá-las. Vamos entender como é que funciona. Eles possuem uma característica única, né, de se deformar, de se mover, né, contrair e expandir. E isso acontece quando eles recebem o estímulo elétrico. O estímulo elétrico vem da fonte, vem do monitor e vem do computador, que está ligado na tomada, certo? Então, esse estímulo elétrico passa pelo cabo, o cabo chega à ponta do transdutor, que é o que encosta no paciente. Nessa ponta de transdutor estão esses cristais piezoelétricos que se deformam com o contato com a energia elétrica, criando ondas mecânicas, ondas ultrassônicas, certo? Então ele é capaz de transformar energia elétrica em energia mecânica, certo? E o oposto também é verdade. Essa energia mecânica ultrassonográfica penetra o nosso organismo, chega até onde a amplitude da frequência ultrassonográfica permite e depois ela retorna em forma de eco, certo? Ao receber o estímulo mecânico de volta, o transdutor está parado no corpo do paciente, correto? Você deixa ele parado e espera a imagem formar. Quando esse eco, que é o retorno da imagem, né, depois dela ser transformada pelo contato com o corpo humano, quando ela retorna para os cristais piezoelétricos, eles deformam mais uma vez, formando um sinal elétrico, que volta para o aparelho. E esse aparelho vai ler esse sinal elétrico ao modo de produzir a imagem na tela para a gente ver no monitor, certo? Então, o cristal tanto transforma energia elétrica em energia mecânica para fazer ultrassom, quanto ele pega de volta a onda deformada do ultrassom, energia mecânica, e transforma ela em elétrica, conduzindo ela de volta para o seu cabo até o monitor.
e esse monitor vai produzir a imagem para a gente, certo? Complicado, mas é bem simples, na verdade. Energia elétrica e energia mecânica, formação de imagem. Deforma novamente com energia mecânica, energia elétrica volta para o monitor e transforma a imagem. Nesse fluxograma a gente consegue ver bem. O monitor produz corrente elétrica, vem até o conduto final, que são os cristais piezoelétricos do transdutor, forma-se ultrassom, tem reações com o tecido do corpo humano, retorna em forma de eco, o eco encosta novamente no transdutor, fazendo uma energia, dessa vez mecânica. Essa energia mecânica, a formação dos cristais piezoelétricos vira energia elétrica, que volta, uma corrente alternada, até o monitor e forma a imagem, certo? O que acontece quando o ultrassom é formado e entra em contato com os órgãos do tecido humano, né? Acontece o fenômeno de impedância acústica. O que é isso? É a resistência, é a diferença de densidade entre os tecidos com a passagem da onda de ultrassom, certo? Impedância é a mesma coisa que diferença de resistência ou diferença de densidade, tá? Cada meio possui a sua própria densidade, impedância, né? E a partir dessa diferença de densidade, vai produzir a partir dela um padrão de imagem diferente para cada uma delas. A água tem um padrão, gás tem outro, a parte mole tem outro, e é isso que a gente vai ler na imagem, certo? Então, é super importante que tenha diferenças de impedância, diferenças de densidade, capazes de serem captadas pelo eco, para com que a gente volte, para que esse eco volte para os cristais piezoelétricos e consiga formar a imagem com impedâncias diferentes, tendo cada um a sua própria característica, certo? Mediante a sua densidade, ok? Então, como toda onda mecânica, o ultrassom necessita de um meio físico para se propagar, certo? E o meio físico é a gente, né? É o tecido, né? É o corpo humano. Então, ao entrar em contato com essa superfície, dois meios de impedâncias distintas, por exemplo, a bexiga líquida, baixa densidade, e um osso na pelve ao lado. Diferenças de resistência. Faz com que reflita a onda e retorne ao transdutor, ok? Em forma de eco, que é o que vai ajudar a formar energia elétrica e formar a imagem. Então, a ultrassonografia, o que é? Ela é o resultado da leitura dos ecos gerados pela reflexão do ultrassom pela passagem dos diversos meios que ele tem ao longo do caminho da sua onda, né? Que vão voltar e serem lidos pelo equipamento de ultrassom e produzir a imagem no monitor. Isso é o ultrassom, certo? Agora a gente vai entrar em uma outra área que, a partir do momento, sim, formamos a imagem, tá? Quando a gente forma a imagem, quais são as características de cada imagem devido à sua impedância, devido à sua densidade? Tudo bem, já entendi. Formamos o eco, ele voltou. Por que um vai ficar branco, um vai ficar preto e um vai ficar no meio termo entre branco e preto? É isso que a gente vai entrar agora, certo? As escalas de cinza do ultrassom, tudo bem? Então, a intensidade do brilho da formação da imagem é proporcional à intensidade do eco, ou seja, da reflexão de onda dependente da diferença entre as impedâncias dos dois meios. Eu vou sempre repetir esse conceito até que ele entre e fique aí sem precisar pensar na cabeça de vocês, certo? Automático. Então, vamos lá. O primeiro e mais importante, o conceito de hiperecóico, né? Então, alto eco, certo? Então, quando o ultrassom passa por dois meios com impedâncias muito distintas uma da outra, um muito alto e outro muito baixo, o eco gerado vai ser intenso e a imagem produzida vai ser muito branca, certo? Ou seja, quanto maior o eco, mais branca a imagem, vai aparecer a imagem no monitor, certo? E quais são esses tecidos que criam ecos mais brilhantes? É só de pensar, os mais densos. Lembra como eu falei que impedância é um análogo da densidade? Então, osso, gordura é só no ultrassom, mas guarde a gordura. Osso, gordura, paredes de todos os órgãos, inclusive parede da vesícula biliar, por exemplo, certo? Então, aparelhos de alta densidade e a gordura, certo? E tecidos que criam ecos menos brilhantes por menor diferença de densidade com os tecidos adjacentes vão ser classificados como hipoecóicos, baixo eco. E quais são eles? O líquido, líquidos um pouco mais espessos, né? Linfonodos, músculo. Então, esses são os tecidos hipoecóicos na formação da imagem, tá? E ainda tem o tecido anecóico, né? Que é aquele que não faz eco nenhum, né? Livre de eco, ou seja, passa-se direto, não tem resistência, não tem densidade diferente entre os meios, né? Por exemplo, cisto, bile, vasos sanguíneos, urina, tudo que é muito preto no ultrassom, certo? Tudo certo aí, né, pessoal? Tá bom. Então,
absolutamente preto, anecoico, pouco preto, hipoecoico, branco, hiperecoico. E a outra característica dessas estruturas anecoicas é que elas formam o reforço acústico posterior. O que é isso? É um artefato. Artefato é um termo radiológico, né, para uma formação de imagem que a gente não queria que ela fosse formada, certo? Que atrapalha. É uma imagem que não vem, que a gente não quer formar com o aparelho que a gente está fazendo, com o método que a gente está usando. Só que, algumas vezes, alguns artefatos são úteis para a gente diferenciar as imagens. É o caso do reforço acústico posterior, tá? Que ele é decorrente da onda sonora ultrapassar as estruturas sem sofrer nenhuma reflexão, sem sofrer diferença de potencial de densidade, ou seja, não são absorvidas e não são refratárias, e provocam uma mancha branca posterior à estrutura que você vai olhar. Difícil? Não, bem fácil, a gente vai mostrar já. Então, o reforço acústico posterior é um artefato útil, embora seja um artefato, na caracterização das estruturas anecoicas. Estão em dúvida se aquilo ali é hipoecoico, se aquilo ali é anecoico, se aquilo ali é um vaso sanguíneo. Se tiver reforço acústico posterior, aquilo sim é uma estrutura anecoica, certo? Um exemplo muito bom, um cisto, né? Calma aí. Então vamos lá. Pele, né? Mais propenso até. Aqui é um exame provavelmente de alta frequência, né? Porque ele não tem uma grande amplitude, então chegou só a planos bem superficiais, né? A gente vê aqui a pele hiperecogênica, mais branca. A parte de baixo aqui, subcutânea e musculatura hipoecogênica. A gente tem uma dificuldade de diferenciar se isso aqui é hipo ou anecoide, certo? E tem uma estrutura embaixo dos planos musculares, arredondada, ovalada, hipo ou anecoide, a gente não sabe, que aparenta ser anecoide. Por quê? Porque ela formou um reforço acústico posterior. O que é isso? Uma faixa totalmente branca posterior à imagem anecoide, certo? Então, estamos à frente de uma estrutura anecoide, correto? Outro conceito que tem que ficar bastante claro é o conceito de atenuação do feixe, né? O que é isso, né? A energia do ultrassom ela é modificada conforme ela vai passando por estruturas de diferentes densidades, certo? Então, ao longo do trajeto, quanto maior a amplitude, ou seja, quanto mais profundo ela vai chegando nos tecidos, exemplo, chegar no órgão retroperitoneal, ela vai sendo atenuada. O que é isso? Diminuída a sua intensidade. Então, o feixe passa por vários mecanismos de artefatos, como absorção, dispersão, reflexão e divergência, fazendo com que cada vez o feixe seja menor, mais fraco. O nome disso é atenuação. Fenômeno que não ocorre em tecidos anecoides, como a gente acabou de ver, certo? Dentre os artefatos que causam atenuação, o mais importante é, obviamente, a absorção, que é quando transfere essa energia do ultrassom para o tecido. E quando maior for essa diferença de densidade, maior vai ser a absorção. Ou seja, osso é o maior deles, né? Então, quando você tem um osso, por exemplo, no crânio, dali para baixo, o ultrassom não passa. Então, você não consegue mais formar a imagem. Por quê? O ultrassom é totalmente absorvido por a alta impedância do osso. Então, para a avaliação cerebral, não é útil o ultrassom, certo? Porque o encéfalo está posterior, abaixo do crânio, todo envolto por uma cavidade óssea, que não permite que o ultrassom chegue e forme ecos, porque ele é todo absorvido pela alta impedância óssea, certo? E quando tem uma estrutura que absorve a intensidade e um tecido adjacente de baixa densidade, forma-se outro artefato bastante importante de avaliação de absorção, que é a sombra acústica posterior, certo? Exemplo, no crânio, ela forma uma sombra, mas é uma sombra inteira, né? Porque o crânio está com o osso todo refazendo o contorno do encéfalo. Então, você só vê sombra acústica posterior. Nesse caso, esse artefato é ruim, porque não permite a avaliação do eco. Mas pense, em qual circunstância do corpo humano é importante, por exemplo, uma doença muito comum, é importante você ver uma sombra acústica, que você sabe que tem alguma coisa óssea, que você sabe que tem alguma coisa de alta densidade, adjacente a uma área de baixa densidade, o que permite diferenciar as estruturas muito bem, certo? Então, uma das coisas que consegue ver bastante isso, ajudar muito a gente, esse artefato ser positivo, é na colicistite, ou na cólica biliar, ou na colilitíase, enfim, onde a gente tem uma estrutura marcadamente anecoide, que é a vesícula biliar. Então, a gente vê aqui, primeiramente, né, a pele novamente, hiperecogênica, descendo a parte do fígado, aqui embaixo, então, é um tecido, né? O tecido, ele é hipoecogênico, mas com a ecogenicidade maior do que essa estrutura aqui embaixo. Ovoide, né? Com uma área anecoide no seu interior,
E dentro disso tudo tem vocês conseguem ver com certeza aí, né? Uma bolinha, né? Um círculo, uma estrutura ovaloide hiperecogênica, marcadamente hiperecogênica, com alta impedância, com alta diferença de densidade com a estrutura de volta, a estrutura adjacente, desculpe, formando uma sombra acústica posterior. Nesse caso, o artefato é bastante benéfico para a gente diagnosticar a doença e bastante fácil, marca bem as estruturas, né? Inclusive, a gente consegue, além disso, ver o reforço acústico posterior, né, ao lado, dizendo para a gente que, além disso aqui, ter uma sombra de alta densidade, a estrutura que está ao lado dele é uma estrutura anecoide, fazendo um reforço acústico posterior adjacente à sombra, certo? Então, a avaliação da vesícula biliar é ótima por ressonância, ó, por ultrassonografia. Muito porque ela consegue fazer esse contraste bastante bom entre estrutura anecoide e estrutura hiperecoide com a sombra acústica posterior, certo? Inclusive, a gente consegue ver aqui também a parede da vesícula, né? Lembra que a gente falou que paredes são hiperecogênicas, né? Então, aqui é até melhor para ver, ó. É uma área hiperecogênica dividindo o hipoecogênico fígado ao anecoide vesícula biliar, certo? Então, antes da gente entrar nos artefatos, deixa eu perguntar para vocês se tem alguma dúvida, que eu já andei demais aí, né? Fui longe agora, né? Deixa eu tirar aqui deixa eu colocar aqui o som. Calma aí. Um monte. E aí, pessoal, como é que estamos? Certo? Estão ouvindo? Calma aí. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Alguma dúvida ou posso continuar? Certo. Já estamos acabando a física, são mais 2 slides. E a gente começa, depois de entender como é que as coisas funcionam, a avaliar as imagens e as formações das imagens, certo? Então, vamos lá. Então, como eu falei, alguns artefatos podem ser úteis, né? Principalmente o reforço acústico posterior e a sombra acústica posterior. E outros, como o nome já diz, artefatos são inúteis e às vezes atrapalham a formação da imagem. Deles, o principal é a reflexão. O que é isso? A impedância, por exemplo, do ar é muito menor do que a dos tecidos adjacentes. Logo, o transdutor direto na pele, com essa diferença muito grande de potencial de densidade, faz com que reflita todo o ultrassom. Ele não passa e não forma imagem. Ele nem chega, ele não forma eco, certo? Quando que a gente vê isso? Né? Principalmente quando a gente não coloca um gel na barriga do paciente. Né? Sem o gel, para poder fazer uma diferença de potencial de densidade menor, não se permite formação de imagem, porque o ultrassom não passa. Né? Existe uma reflexão completa das ondas ultrassonográficas. Então, o ar é um não condutor de ultrassom. Então, tudo que tiver ar vai dificultar a formação da imagem ultrassonográfica. A gente já vê isso na pele. Então, a gente não pode esquecer dos órgãos que têm ar dentro do nosso corpo e das alterações possíveis, gaseificadas, né, infecciosas, por exemplo, abscedadas, que podem causar alterações aéreas que dificultam a formação de imagem pelo ultrassom, certo? Então, é o conceito, o mesmo conceito que a gente tem, dificilmente consegue avaliar o tórax, que é areificado pela ultrassonografia, as vísceras intestinais, que no seu interior tem muito ar. Então, essa progressão é não permitida do ultrassom, né? E forma aquelas sombras que a gente chama suja, né? Então, aquela coisa branca, preta, suja, não forma imagem nenhuma, né? Fica uma tela que você não consegue ver nada, certo? Então, entre outras coisas, é por isso que é importante o paciente, quando for fazer um exame, por exemplo, de abdômen total, ter uma dieta leve no dia anterior, para diminuir a formação de gases no intestino, encher a bexiga de água, para que ela empurre as alças intestinais, seja melhor visualizada, não fique atrás das alças intestinais, porque se ela ficar atrás, as alças intestinais não vão permitir que se forme imagem até chegar na bexiga, tá? Então, a gente tem que entender esse conceito. Por quê? Porque a reflexão não deixa que as ondas de ultrassom cheguem até o tecido, certo? Então, quais são as consequências disso tudo? Para a gente formar a imagem, quanto maior a frequência, maior a definição da imagem, porém, menor a amplitude, maior a atenuação, ou seja, rapidamente essa... Ok, tá, 40 minutinhos. Então, vamos lá. Maior atenuação, e aí, o que isso quer dizer? Que ela não chega a órgãos tão profundos, né? O feixe se diminui antes de chegar em órgãos de alta profundidade.
Exemplo, quando você for fazer um exame de abdômen total, que você quer olhar órgãos retroperitoneais, você vai usar um transdutor de baixa frequência. Quando você quer realizar uma ultrassonografia de órgãos superficiais, exemplo, tireoide, você vai usar um transdutor de alta frequência. Essa é uma foto que a gente consegue ver várias diferenças de frequência e potencial e formação de ecos de imagem, né? Então vamos lá. A pele hiperecogênica, a parte imediatamente posterior à pele, né? A formação muscular, o subcutâneo hipoecogênica. A gente desce até um vaso, provavelmente arterial, pela parede aqui, hiperecogênica. O interior do vaso é anecoide, como a gente espera que seja, só que esse vaso não está completamente anecoide, porque ele não tem reforço acústico posterior. Deveria ter, não é isso que a gente aprendeu? Porque dentro dele tem uma placa de ateroma, né? Eu estou falando de uma trombose aqui, tá? Uma área hiperecogênica no interior de um vaso, certo? Então aqui a gente consegue ver várias diferenças de eco na formação de imagem, tá? Desde a pele até uma placa de ateroma. Agora vamos entrar nos tipos de transdutores. Quais são os transdutores que vão ser úteis para cada método? Eu quero alta frequência, eu quero baixa amplitude, eu quero um órgão profundo, eu quero um órgão superficial. Para cada tipo de exame, um tipo de transdutor, certo? O mais usado é o transdutor convexo, é aquele que faz uma varredura setorial em 60 graus, em forma de um leque, né? Baixa frequência, entre 3 e 6 MHz, geralmente 4, é utilizado nos exames abdominais e obstétricos, por alcançar regiões mais profundas e ter um campo de visão bem amplo, certo? Exemplo, avaliação de pâncreas, essas coisas, sempre com transdutor convexo de baixa frequência, certo? Depois, o segundo mais utilizado, o transdutor linear, uma varredura linear, né, em ângulo, e uma frequência mais alta, que varia até 11 MHz, utilizado em estruturas superficiais, como a gente já falou, de mama, tireoide, exames vasculares periféricos, com campo de visão diminuído, certo? E, por último, também bastante utilizado, o transdutor convexo endocavitário, né? Uma varredura setorial em até 150 graus, com uma frequência alta, impossibilitando altas amplitudes, utilizado para exames de próstata e genitais internos femininos, ou seja, intracavitários, tá? Então, a escolha do transdutor deve ser feita baseada no tipo de exame, no órgão avaliado e no biotipo do paciente, muito em peso, capacidade de locomoção, certo? Locomoção, digo, ajuda, né? Ajuda nas manobras. Então, da esquerda para a direita, o primeiro, o endocavitário, né? Grande aqui, né? Setorizado, 150 graus de amplitude para a formação da imagem. Depois, o convexo, baixa frequência, alta amplitude, 60 graus para a formação de imagem ampla. E depois, o linear, alta frequência, baixo campo e baixa amplitude. São os três mais usados, né? Tem outros, mas esses são os mais usados.